dizer? Versículo 1, vamos lá. Quem é esse Senhor? A quem vós, o povo de Israel estava buscando quem? Jesus. Eles estavam buscando, não, esquece. Deus. Eles estavam buscando? Deus. Continue a leitura. A quem vós buscais? O anjo do conselho. Aí, ó, só para. Nós temos que tomar cuidado quem são esses vós. O vós tem duas classificações. Pode ser tanto vivo, ou pode ser o povo. A quem vós buscais? Quem está errado, geralmente, dependendo da pessoa, não vai querer saber de buscar a Deus. Quem está errado. Mas quem está certo, vai procurar buscar um pouco mais de Deus. Um raciocínio teológico. Vamos continuar a leitura. Conselho. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que vai vir? Um conserto. Se vai vir um conserto, tem alguma coisa que não está certa. Continue a leitura. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo no ourives. Para. Fogo simboliza o que aí? Dorives. Purificação. Olha só a forma que ele vai gerar o conserto. O povo estava desconcertado, hoje o conserto viria, e aí está fazendo a forma da correção. Com purificação, continua a leitura. E como o sabão dos lavandeiros. Para, sabão dos lavandeiros, sabão para limpeza. Então ele vai usar duas coisas para o conserto dele: o fogo e o sabão. Vai que o negócio estava feio? Continue a leitura. E assentar-se-á afinando e purificando a prata. Para, aí ó. E assentar-se-á, como ourives purifica a prata. Continue. E purificará os filhos de Levi. Para. Quem é que precisava de conserto aí? E quem eram os filhos de Levi? Quem? Os sacerdotes. O conserto era para quem até aí agora então? Sacerdote. Vamos ver o que os sacerdotes estavam fazendo? Continua a leitura. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor darão ofertas em justiça. Para. Então, os sacerdotes, depois de purificados, aí que eles vão trazer oferta ao Senhor. Até então Deus não estava aceitando oferta de sacerdote nenhum. Continue. E a oferta de Judá e de Jerusalém. Para. Oferta de quem? Judá. Ou seja, a arrecadação das ofertas da tribo de Judá. Estava tudo parado. Todas as tribos levavam o dízimo para o sacerdote, porém Deus não estava aceitando dízimo nenhum, porque os sacerdotes estavam desconcertados. Mas vamos ver que conceito que era esse aí. Continue. Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Para! O que existia entre os sacerdotes? Feitiçaria. Muitos estavam exercendo a feitiçaria. Continue. Para! O que os sacerdotes estavam fazendo? Adulterando. Continue. E contra os que juram falsamente. Para! O que eles estavam fazendo, sacerdote? Continue. E contra os que defraudam. Para! O que eles estavam fazendo? Vamos ver quem eles estavam defraudando. Vamos ver quem? Quem estavam defraudando? Quem estavam defraudando? Defraudando os trabalhadores. Continue. Perverte o direito da viúva. A viúva tinha por direito na lei judaica a receber dinheiro do templo de Jerusalém. E os sacerdotes estavam fazendo as pobres coitadas morrer de fome. Continue a leitura. E do órfão, do estrangeiro. E não me teme, perdeu o respeito do sacerdote por Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Ah. Porque eu, o Senhor,
Quando a Bíblia utilizar o termo filhos de Israel, o texto está lidando com a nação de Israel, com o povo de Israel. Quando a Bíblia fala filhos de Jacó, a Bíblia está lidando com cabeças tribais. Tribais, porque cada tribo de Israel tem o seu chefe, que é aquele que pega toda a oferta e leva para o sumo sacerdote. Não é o povo que leva para o sacerdote, o sumo sacerdote é a cabeça tribal, que é os filhos de Jacó. Vamos ver o que esses filhos de Jacó também estavam intrometidos. Continue. Não sois consumidos. Continue. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Quem desviou dos estatutos? Não, os sacerdotes. Continue. E não os guardastes. Tomai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: Vós quem? Sacerdote. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Quem roubava? O sacerdote que roubava. Aí o sacerdote pergunta para Deus: em que te roubamos? No que? No dízimos. Nas ofertas alçadas. Continue. Sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Para toda a nação. A nação toda não roubava. Aí ele generalizou, ó. Por que toda a nação? Porque os filhos de Jacó, que eram as cabeças tribais, estavam influenciados pelo sacerdote. Ou seja, o povo, coitado, não sabia disso. O povo estava dando as suas contribuições. O povo estava dizimando, ofertando. Mas as cabeças tribais do sacerdote, bando de ladrão, desviando dinheiro. Continue. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todo o dízimo singular ou trazei todos os dízimos no plural? Então, existe mais do que um dízimo? Então é mais do que um. Você está no plural? Dízimos é plural. Você de tudo que a terra produzia. Se é animal, animal. Se é vegetal, é vegetal. Se é hortaliça, é hortaliça. Por isso que está no plural. Continue. Para que haja mantimento na minha casa. Isso. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Para, o que é a janela dos céus aí? Não, aí no texto. Não, chuva. Aí é chuva, porque eles dependiam da agricultura. E estava vendo seca. A maldição é que Deus reteve a chuva. Com maldição sois amaldiçoados. Aí abrir janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal. Isso. Que dela vos advenha a maior abastança. Continue. Por causa de vós repreenderei o devorador. Para, quem é o devorador aí, gente? Então não fala que é o demônio, tem nada a ver com o demônio. Devorador aí é locusta, tudo que destrói a plantação. Esse é o devorador. Continue. Para que não vos consuma. Aí, para que não consuma o quê? O fruto da terra. Isso. Continue. E a vide no campo não precisa. A vide no campo e tal. Por aí sucessivamente, gente. Você vê? O que eu estou falando para vocês? Lendo cuidadosamente o texto. Se tornou clara a interpretação? Se tornou, mas aí o povo começa a criar um monte de coisa que não está escrito aí. Aí fala que é demônio, que não sei o quê, que não sei o que. Meu Deus, não é isso aí, meu Deus. Vamos para hoje agora? Para-se por aí. Agora preste atenção e segure-se na cadeira. Vamos para hoje. Eita, agora eu quero entender. Isso que eu falei. Eu vou usar a Bíblia e vai mexer com cultura de igreja e tudo mais. Em primeiro lugar, o dízimo ele foi instituído antes do templo ou após o templo. A lei do dízimo, antes do tempo ou após o tempo? Abraão deu dízimo? Existia tempo? Não. E por que ele deu dízimo?
mesopotâmicos, dos bárbaros, etc., dar dízimo dos despojos das guerras e vitórias. Isso era comum de reis. Isso foi comum a Abraão a dar um rei. Que rei que era? Qual o nome dele? Que era rei de Salém. Então isso era comum. Melquisedeque era rei de Ele adorava o mesmo Deus que? Abraão. Se ele era rei, ele tinha o quê? Não. Se ele era rei, ele tinha um templo, onde esse dízimo ele dividia entre as pessoas do seu reinado. Por isso que Abraão deu para ele. Por que Abraão não ficou com Abraão? Não poderia ficar com o dízimo? Não, ele foi e deu dízimo para o rei. Então ele vem antes do templo. Só que quando vem o templo de Jerusalém, como a tribo de Levi não teve herança, né, herança territorial, herança etc., assim como as outras 11 demais tribos, e saiu do sacerdote, então as outras 11 tribos tinham que manter a tribo de Levi, além da função sacerdotal, tinham que manter a esposa do sacerdote, o filho do sacerdote, toda a família da tribo de Levi, de forma gerais. Isso quando existia templo. Só que aconteceu, os sacerdotes viu que era bom o negócio dentro do templo, eles começaram então a passar a mão. Quando começaram a passar a mão, quem está na feitiçaria, corrupção e etc., aí vocês vão entender agora na história porque Deus permitiu a destruição do lugar onde ficava a representação de Deus, que era o templo de Jerusalém. Quem tinha dentro do templo de Jerusalém? A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Aí Deus pediu para que destruísse o templo dele. Por quê? Porque começou a existir o quê? Corrupção, feitiçaria, prostituição. E o significado do verdadeiro templo acabou-se. E quando o templo foi destruído, acabou o dízimo, acabou a oferta. Aí o sacerdote teve que começar a ralar para sustentar sua família. Aí o que o povo fez? Vamos buscar Deus de novo. Aí foram para o cativeiro babilônico. Aí chega na Babilônia lá e começam a se lembrar de tudo. Aí Deus começa a usar os profetas. Aí ficou um remanescente lá em Jerusalém. Aí Jeremias escreve Lamentações, as abominações que os sacerdotes cometiam, até que levanta-se Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque. E Deus inspira o coração para retornar à destruição. Antes disso ainda tem quem? Que vai lá e vê a cidade e começa a se lamentar e chorar. Não outro, que pega a carta ao rei, vai até lá, Neemias vê um estado horrível do templo, tudo acabado. Aí Deus começa a animar o coração. Aí vem Ageu, e o povo não queria mais. Ageu, é tempo de vós ficar em vossas casas estucadas, enquanto meu templo está vazio. E Deus começa a questionar. Aí o que acontece? Aí o dinheiro começa a chegar para a reconstrução do templo. É quando vem para Malaquias nesse tempo. Aí o sacerdote vem pegar o dinheiro e construir. O que o sacerdote fazia? Roubava. Imagina aquela cena dessa época: um monte de viúva, um monte de órfão, o pai morrendo, não tinha mais quem cuidasse. Tinha o dinheiro e o povo investindo. Que Ageu escreve, o sacerdote roubando. Naquela época não tinha. Aí vem essa época, até e chega o tempo que o templo é reconstruído. Jesus entra no templo e começa a expulsar um monte de campeadores, puxa o chicote e dá chicotada em Deus e o mundo, e fala: posso dizer na casa do meu pai, covil de ladrões. Por isso que Jesus profetiza a destruição do templo de novo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E mais valoroso foi a mulher samaritana. E quando foi conversar com Jesus acerca de adoração e o templo, Jesus falou: mulher, não é nem Jerusalém e nem Samaria se deve adorar a Deus. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque o templo, infelizmente, corrompe pessoas até hoje. Até hoje, não mudou muito. Até hoje. Até hoje. Por isso que o templo de Jerusalém não será reerguido. Porque quando for reerguido, pode acreditar que a ladroagem vai aumentar muito mais ainda. Agora o dízimo ele foi destruído. O templo foi destruído em 70 depois dele, por general Tito. Depois daquele ano, nunca mais judeu nenhum dizimou. O que eles fazem é dar ofertas
alçadas. Você pode, ofertas alçadas, voluntárias. Até hoje é assim. Mas dízimo se extinguiu. Amém? Respondida a pergunta de vocês.